O Genuíno Evangelho. Comentário de Mário Persona. Os parentes de Jesus o consideravam fora de si, ou louco, como fala Marcos 3:21. Portanto, era natural que Paulo fosse enviado mais tarde para pregar o Evangelho não com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada, pois a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Nós pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Isso está em 1 Coríntios 1, 17 ao 18, e também nos versículos 23 ao 25. A oposição vinda daqueles que não ouvem, não escutam a palavra de Deus, era prevista já. Pois Jesus já avisara que aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz, em João 8:47. E isso não é apenas o que está nos evangelhos, não. Crer em Jesus é crer também no Antigo Testamento. Pois aos que não aceitam os escritos de Moisés ali no Antigo Testamento, o Senhor mesmo disse o seguinte: se vocês crescem em Moisés, creriam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Visto, porém, que não creem no que ele escreveu, como crerão no que eu digo? João 5, 46 e 47. Não espere por tapinhas nas costas quando pregar a palavra de Deus, não. Paulo diz que quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura e não é capaz de entendê-las porque elas são discernidas espiritualmente. 1 Coríntios 2,14. Em seguida, ele fala da atitude, do conteúdo e da forma como a mensagem deve ser pregada. Quando estive entre vocês, Paulo diz, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria para lhes proclamar o mistério de Deus, pois decidi nada saber a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. Minha mensagem e minha pregação não consistiram de palavras persuasivas, de sabedoria, mas de demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. 1 Coríntios 2, de 1 a 5. Para deixar claro que o Evangelho não é uma mensagem de mudança de vida, libertação de vícios ou filiação a alguma igreja ou religião, Paulo resume o Evangelho assim: Irmãos, quero lembrar-lhes o Evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes, por meio deste Evangelho vocês são salvos. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. 1 Coríntios 15, versículos 1 ao 4. Isso é o Evangelho. E os mestres da lei que haviam descido de Jerusalém diziam: Ele está com Belzebu, pelo príncipe dos demônios é que ele expulsa demônios. Então Jesus os chamou e lhes falou por parábolas: Como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, não poderá subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, também não poderá subsistir. E se Satanás se opuser a si mesmo e estiver dividido, não poderá subsistir. Chegou o seu fim. De fato, ninguém pode entrar na casa do homem forte e levar dali os seus bens sem que antes o amarre. Só então poderá roubar a casa dele. Isso o Senhor Jesus falou em Marcos, capítulo 3, versículos 22 ao 27. Aqueles mestres da lei caminharam 200 quilômetros de Jerusalém até Cafarnaum apenas para declarar uma espantosa blasfêmia. Por isso, não se espante se hoje você encontra religiões e religiosos gastando tempo e dinheiro apenas para blasfemar contra a pessoa de Cristo.
de forma sutil ou escancarada. Isso é feito negando sua divindade, desacreditando o poder da sua obra expiatória para salvar o pecador, ou introduzindo outro mediador entre Deus e os homens que não seja Jesus. O diabo dispõe de recursos materiais e humanos para fazer oposição à verdade. Portanto, não se deixe impressionar pela pompa e circunstância dos seus ministros, dos ministros de Satanás. Nesse caso específico aqui, os clérigos judeus estão afirmando que o poder de Jesus para expulsar demônios viria de Beelzebu, o príncipe dos demônios. Jesus usa uma parábola para mostrar o absurdo do raciocínio deles, porque expulsar Satanás seria um tiro no pé. Ele compara os domínios do diabo a um reino com súditos e escravos. Até aquele momento, estes súditos e escravos de Satanás tinham sido deixados mais ou menos à mercê da própria sorte, mas a entrada do Filho de Deus na humanidade abalou os domínios desse reino das trevas. Antes mesmo do seu sacrifício para libertar os pecadores na cruz, Jesus já neutralizava o poder de Satanás sobre as pessoas. Ele tinha entrado na casa do homem forte, esse homem forte é o diabo, e começara a saquear os seus bens, a roubar os seus bens. Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e ele andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Isso está em Atos, capítulo 10, versículo 38. A oposição e blasfêmia dos clérigos judeus vai além de ofender a Jesus, que opera milagres bem ali diante dos seus olhos. Eles blasfemam contra o Espírito Santo, ao qual não podem ver e de quem emana o poder das obras que Jesus faz ali. Isso teria consequências sérias para eles. Pessoalmente, para eles, as consequências seriam terríveis. E também para a nação de Israel, como um todo. Como nós veremos nos 3 minutos que vêm a seguir. Após mostrar aos mestres da lei o absurdo de afirmarem que o poder de Jesus para expulsar demônios viria do príncipe dos demônios, ele lhes diz: eu lhes asseguro que todos os pecados e blasfêmias dos homens lhes serão perdoados, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão. É culpado de pecado eterno. Jesus falou isso porque eles estavam dizendo: ele está com um espírito imundo. Marcos 3, 28 a 30. Esta passagem é usada por líderes religiosos que praticam terrorismo psicológico e ameaçam as pessoas com a perdição se elas duvidarem do que eles dizem. Eu soube de um que usava o seguinte argumento, veja só: quando eu prego, faço isso inspirado pelo Espírito Santo. Portanto, quem abandonar a minha igreja estará blasfemando contra o Espírito e não terá mais perdão. Outros fazem uma venda casada, vamos chamar assim, juntando a passagem da blasfêmia contra o Espírito Santo com aquela do pecado para a morte, de 1 João 5,16. Isso leva alguns à loucura, à insanidade, literalmente, quando não se suicidam por causa disso. Porque quando caem num pecado para o qual eles acham que não existe perdão, às vezes basta um pensamento mau e já se acham perdidos, como se fosse possível impedir a mente de pensar. Você consegue parar de pensar? Se você crê no que Jesus disse, estará seguro de que nunca, jamais, em hipótese alguma, irá perder a sua salvação. Porque Ele garantiu: quem crê no Filho tem a vida eterna. Tem a vida eterna. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais poderão perecer, as ovelhas. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Isso está em João 3,36 e João 10,28. A sua salvação, a salvação que você recebeu de Cristo, ela começou quando Deus nos escolheu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo. E em amor nos predestinou. Efésios 1, 4 e 5.
Aos verdadeiros salvos por Cristo, a Bíblia diz o seguinte: quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus. Efésios 1, 13 a 14. Você crê nisso? Então, o que as passagens da blasfêmia contra o Espírito Santo e do pecado para a morte significam? A blasfêmia, para a qual não há perdão, é explicada na própria passagem. Jesus falou isso porque eles estavam dizendo: ele está com espírito imundo. Mateus 3,30. Ou seja, a menos que você fosse um incrédulo, vivendo nos tempos de Jesus, não há como você hoje apontar o dedo para Jesus e dizer: pelo príncipe dos demônios é que ele expulsa demônios, como fala em Marcos 3,22. Não tem como. Só se você estivesse lá naquela época. O pecado para a morte, por sua vez, é morte física. Quando um crente vive uma vida tão torta, tão fora do caminho de Deus, que Deus decide entregá-lo a Satanás para que o corpo seja destruído e o seu espírito seja salvo no dia do Senhor, como fala em 1 Coríntios 5, versículo 5. Isso foi o que aconteceu com Himeneu e Alexandre, em 1 Timóteo 1,20. Aconteceu também com Ananias e Safira, que foram mortos em Atos capítulo 5. E teria acontecido com o homem de 1 Coríntios 5, caso ele não se arrependesse. Obstáculos do inimigo. Comentário de Mário Persona. Neste capítulo 3 de Marcos, após a oposição dos judeus, nós vemos outras 6 ocasiões em que os homens e demônios tentam atrapalhar Jesus. Aquilo que começou como um interesse genuíno, pois ele havia curado a muitos, se transformou num movimento desenfreado, pois os que sofriam de doenças ficavam se empurrando para conseguir tocar nele, em Marcos 3,10. Então, por causa da multidão, disse aos discípulos que lhe preparassem um pequeno barco para evitar que o comprimissem. Marcos 3,9. Essa é o primeiro obstáculo ao ministério de Jesus. Este episódio não é o mesmo do capítulo 4, quando Jesus se afasta da praia em um barco para ensinar a multidão. Aqui a multidão coloca obstáculos ao seu ministério, pois em meio a pessoas havia possessos de demônios. E sempre que os espíritos imundos o viam, prostravam-se diante dele e gritavam: Tu és o Filho de Deus. Mas ele lhes dava ordens severas para que não dissessem quem ele era. Marcos 3, de 11 ao 12. Depois, nós temos o versículo 19, que fala de Judas Iscariotes, que o traiu, um outro obstáculo ao seu ministério. E no versículo 20, a multidão volta a atrapalhar a comunhão entre Jesus e os discípulos. No versículo 21 e do versículo 31 ao 35, os seus familiares irão dizer que ele sofre de problemas mentais. E nos versículos 22 ao 30, são os religiosos judeus que voltam ao ataque, acusando Jesus de possessão demoníaca. Em Atos 16, existe o episódio de uma jovem possessa, que por muitos dias fez propaganda, entre aspas, do trabalho de Paulo e Silas, ao proclamar pelas ruas: estes homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. Isso está em Atos 16, 17 ao 18. Mas repare que ao anunciar Paulo e Silas como servos do Deus Altíssimo, aquele demônio não dava testemunho de Jesus, mas dos servos que pregavam. Será que você é capaz de identificar o falso evangelho, tão popular em nossos dias no rádio e na TV, que exalta e dignifica o pregador ao invés do Cristo que ele deveria pregar? Paulo expulsou o espírito maligno e interrompeu aquela falsa ajuda vinda das trevas. Deus não aceita o testemunho de demônios na sua obra. E nós devemos também ter cuidado com a ajuda de pessoas que possam atrapalhar, ou por serem pessoas com mau testemunho, ou por não entenderem a graça de Deus. Como aconteceu comigo num pequeno povoado de Goiás, quando eu pedi a ajuda de um morador local, que se apresentava como crente, para ele me indicar um lugar onde existisse um bom número de pessoas às quais eu pudesse pregar o Evangelho.
Ele me levou até uma casa e quando eu terminei de falar da salvação pela fé em Jesus, que morreu e ressuscitou, o homem completou assim: mas não adianta só crer em Jesus não para ser salvo, é preciso também guardar toda a lei. Nós vemos aqui uma mudança de nível agora. Jesus começou na sinagoga dos judeus, passou à beira-mar dos povos, das nações, e agora sobe a um lugar elevado, um monte. Jesus subiu a um monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Escolheu 12, designando-os como apóstolos, para que estivessem com ele, os enviasse a pregar e tivessem autoridade para expulsar demônios. Estes são os 12 que ele escolheu: Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão o Zelote e Judas Iscariotes, que o traiu. Isso está em Marcos 3, de 13 ao 19. É num plano acima daquele ocupado pelo judaísmo e também acima das gentes, das nações, que Jesus passa a chamar os que irão levar a sua mensagem ao mundo. O critério desse chamado é muito simples: porque ele quis, e não por capacidade ou experiência deles. E o chamado tem um triplo objetivo: para que estivessem com ele, os enviasse a pregar e tivesse autoridade para expulsar demônios. Antes de saírem em campo, eles precisam agora ficar a sós com Jesus. E este é o ponto de partida de qualquer trabalho para o Senhor. A sua atividade principal, a atividade deles, seria a de pregar o Evangelho, mas seriam também revestidos de poder sobrenatural para enfrentar as hostes de demônios que fariam oposição a essa obra. Se você ler a Bíblia toda, vai reparar que quase não ocorrem possessões demoníacas no Antigo Testamento. Já percebeu isso? Todavia, nos Evangelhos, elas são uma constante. O Filho do Deus Altíssimo, como os espíritos malignos costumavam chamá-lo, estava no mundo. E Satanás sabia que o relógio estava contra ele. Vieste aqui para nos atormentar antes do devido tempo, reclamam os demônios em Mateus 8, 29. Esse revestimento de poder permitiria também que eles realizassem sinais e milagres, demonstrando que era Deus agindo. Sempre que Deus inaugura uma nova fase, ela é acompanhada de provas visíveis, como se costuma fazer com os fogos de artifício, bandas e bandeiras no lançamento de alguns empreendimentos imobiliários. Mas depois, ao longo da construção, essas provas já não são necessárias. Você irá reparar que é assim no livro de Atos e também nas epístolas. No início da igreja, em Atos 2, aquilo foi acompanhado de curas, milagres, maravilhas, que aos poucos foram escasseando, porque Deus não precisava mais provar que aquilo vinha dele. Ao ponto de Paulo deixar Trófimo doente em Mileto sem curá-lo, lá em 2 Timóteo 4,20. E até indicar a Timóteo um remédio caseiro para sua doença do estômago: beber vinho, em 1 Timóteo 5,23. Os momentos que Jesus passa com os 12 apóstolos no monte exigem algumas considerações a mais, se nós quisermos compreender corretamente a palavra de Deus. Muito da confusão e divisão entre os cristãos ocorre por negligenciarem o conselho dado por Paulo a Timóteo de apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que maneja corretamente a palavra da verdade. 2 Timóteo 2, versículo 15. Esse manejar corretamente é dividir cada porção dentro do seu próprio contexto e dentro do seu próprio propósito, e não misturá-las. Jesus escolheu 12, designando-os como apóstolos, para que estivessem com ele, os enviasse a pregar e tivessem autoridade para expulsar demônios. Marcos 13, versículo 14. Adotar literalmente isto para os nossos dias pode nos induzir ao erro. Apesar de ainda valer o princípio de que, antes de dedicar-se à obra do Evangelho, é preciso o crente em Cristo estar com ele numa posição separada e elevada, como aqui o monte representa aqui, ninguém hoje poderia ter a audácia de denominar-se apóstolo. O dom e a posição foram dados aos 12.
dos quais Judas seria substituído mais tarde por Matias, em Atos capítulo 1. E após a fundação da igreja, o Senhor acrescentaria mais um apóstolo e revelaria a ele a verdade do corpo de Cristo, que durante séculos ficara oculta em Deus e da qual os profetas de Israel nada sabiam. Portanto, se hoje você encontrar por aí alguém andando com um crachá de apóstolo, certamente não passará de um impóstolo, que é um apóstolo impostor. Apesar do imenso privilégio dos apóstolos de estarem ali com Jesus na terra, no monte, receberem dele esse mandato e serem revestidos por ele de poder sobrenatural para pregar, expulsar demônios e realizar milagres, hoje, cada crente em Jesus, por mais simples que seja, desfruta de um privilégio muito maior. Salvos por sua graça, nós somos membros do seu corpo, que é a igreja. E temos habitando em nós o Espírito Santo, que é a garantia, o penhor da nossa herança celestial. Nenhum apóstolo naquele momento, e nenhum santo no Antigo Testamento, e nem mesmo João Batista, podia ser chamado de templo de Deus. Porque Jesus ainda precisaria morrer, ressuscitar, ser glorificado, para poder só depois enviar o Espírito Santo, que hoje habita nos que são salvos por ele. Ao contrário dos apóstolos, que naquele momento ainda não tinham a completa revelação de Deus, hoje nós temos a sã doutrina que o Espírito Santo os inspirou a escrever mais tarde, com verdades desconhecidas até então, até aquele momento ali no monte. E o Espírito Santo nos capacita a entendê-las e a nos comunicarmos com Deus como Pai, num nível muito superior ao que todos os santos de antes da formação da igreja tiveram. Eles nunca podiam experimentar o que hoje nós podemos experimentar, além de termos o que? A certeza de uma salvação já consumada. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.